dia a todos, sobretudo, em especial, aos organizadores da Telebrasil, a quem agradeço o privilégio de poder estar aqui e a oportunidade de trocar ideias sobre temas tão atuais. Seguindo as instruções do maestro de ontem à noite, os panelistas de hoje conversaram entre si para coordenar suas ações, mantendo também, segundo suas instruções, a sua individualidade própria, e me coube a tarefa de enfocar os desafios do Brasil, mas aqueles desafios vindos do contexto internacional, e não os desafios propriamente domésticos, que serão tratados pelos conferencistas que me seguirem. De modo que procurarei, nesse primeiras apresentações, me concentrar no contexto internacional, sabendo, entretanto, que muito do resultado do que vai acontecer vai depender de ações internas. Mas essas ações dependem da capacidade de compreensão que nós tivermos, da complexidade. O Dr. Uchoa falou aqui da complexidade do universo, e esta complexidade deste planeta vivo que ele descreveu está presente no cenário econômico, político internacional, que, como enfatiza o programa, no momento nos é adverso, não só a nós, mas a grande parte dos países. De modo que eu vou procurar falar da situação internacional e depois os meus colegas falarão da conjuntura brasileira e de como reagir a esse cenário adverso. Nós estamos, hoje em dia, numa encruzilhada que decorre do fato que nós atravessamos várias transições simultâneas, mas quase todas elas incompletas. A transição estrutural, iniciada há cerca de 10 anos, mas que no Brasil não chegou à sua fruição, e os momentos de transição sempre são dolorosos, sobretudo quando se está no meio do caminho, porque no meio do caminho muitos dos sacrifícios já foram incorridos, mas os frutos ainda não foram possíveis colhê-los. É o que nós estamos vendo, que a nossa transição está incompleta. Estamos agora numa transição política também, com grandes esperanças e com grandes preocupações também. E o mundo passa também por uma transição decorrente de novos desafios. Estamos também no meio do caminho. Mas, se as transições são penosas, elas também trazem em si janelas de oportunidade. E são essas janelas de oportunidades que nós vemos hoje. Por exemplo, um governo novo, de base popular, terá, em teoria ao menos, maior capacidade de vender ao país reformas estruturais necessárias, mas que vinham sendo inibidas por certas dimensões, talvez populistas e corporativas, que emperravam o avanço dessas reformas. Portanto, nós temos hoje riscos e temos oportunidades. E me parece
que o maior risco que corremos hoje não é de cair numa situação tipo a Argentina, por exemplo, um desmanche, mas sim, o grande risco é o de deixar passar um leque de oportunidades que se nos apresenta hoje. E para compreender esse contexto internacional, que nos é adverso no momento, estruturalmente e conjunturalmente, seria preciso primeiro distinguir o contexto, as suas dimensões estruturais e as suas dimensões conjunturais. Entre as estruturais, e o mundo é extremamente complexo, como é o universo, eu pensaria, já que não posso fazer painel completo, duas vertentes, digamos assim. A globalização, que vai exigir de nós um esforço de inserção, de uma inserção adequada, competitiva, soberana, mutuamente vantajosa, e o fato de que nós estamos entrando numa época, já entramos, de fato, de uma sociedade do conhecimento, da informação, que exige educação universal, que exige qualidade, que exige ciência e tecnologia. E temos os desafios, ou as dimensões conjunturais, essas bastante adversas em si, que são, eu vou aqui pensar 4, a desaceleração econômica mundial, a retração dos fluxos financeiros com uma enorme aversão ao risco, um neo-surto de protecionismo comercial e, finalmente, o terrorismo e essa espada de Damocles que paira sobre nós, a guerra contra o Iraque. Será uma guerra contra o Islã? Quais serão suas consequências, por exemplo, em termos de preços e de acesso ao petróleo? Vamos procurar tomar uma a uma essas dimensões. Primeiro, é preciso ver que a globalização é um fenômeno abrangente, com suas dimensões econômicas, políticas, culturais, tecnológicas. E já que estamos aqui numa convenção de telecomunicações, talvez possamos dizer, acho que com certo acerto, que as telecomunicações são um exemplo paradigmático, com a sua transmissão de voz, imagens, dados, internet, com uma abrangência universal e praticamente em tempo real. É, portanto, o paradigma realmente, uma metáfora do que é a globalização. E a globalização também é complexa, como todos esses fenômenos. E tem entre si, como mais uma vez nos instruiu ontem o nosso maestro, as suas contradições. Por exemplo, o que a caracteriza, que dá o seu nome, é que ela gera forças centrípetas, de fusão, diria o nosso querido Showa. Ela é fruto do iluminismo. Então, são forças que reúnem, que fundem, que levam adiante. Mas essa mesma globalização, ao mesmo tempo, liberta forças centrífugas de fragmentação, frutos não mais do iluminismo, mas do romantismo. De modo que está vendo na Iugoslávia, se viu na União Soviética, aquela fragmentação, um de um império e outro de um país artificial, são também manifestações da globalização, como as próprias manifestações chamadas antiglobalizantes, ao usarem a internet, as comunicações como suas principais armas, são também inequivocamente uma manifestação da globalização no seu sentido lato, talvez
sem o saberem ou sem querer admiti-lo. Então, sem procurar abarcar todas essas dimensões da globalização, vamos enfocar apenas duas: a globalização financeira e a comercial. Em ambas, vê-se que a velocidade e a abrangência desses movimentos espontâneos estão tornando obsoletas as antigas estruturas normativas nessas áreas. Então, por isso, a arquitetura financeira internacional, desenhada basicamente em 1944, 45, partindo de uma ideia de Keynes, no fim da Segunda Guerra Mundial, e acordada em Bretton Woods, em 1944, criando o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, aos quais, no fim da década dos 90, se adicionou o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Com a aceleração da globalização financeira, com o montante e, sobretudo, a velocidade em que se movem os fluxos financeiros privados, que hoje transcendem em múltiplos. Basta dizer que há hoje, diariamente, negócios cambiais da ordem de 1.300 bilhões de dólares. Isso supera de muito o capital, os ativos, as operações, quer do Fundo Monetário, quer do Banco Mundial. O que exige, evidentemente, uma reforma dessas instituições, uma nova arquitetura financeira internacional. Esse tem sido, aliás, um dos temas preferidos do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas não é fácil fazer uma nova arquitetura financeira internacional, sobretudo no momento em que nos Estados Unidos assume uma administração republicana que pensa também numa arquitetura, uma nova arquitetura financeira, mas para a qual a administração, essa arquitetura financeira devia ser ainda menor. Eles são contra os megapacotes do Fundo Monetário Internacional e defendem uma série de novas estruturas ou mecanismos, como, por exemplo, a cláusula de ação coletiva ou o mecanismo de reestruturação internacional de dívidas soberanas, mas isso são mais remédios pós-crise do que realmente remédios para evitar as crises, para evitar os efeitos daninhos da enorme volatilidade das correntes financeiras. De modo que esse é um desafio que está aí. Nós não podemos mudar o mundo, precisamos apenas, o que podemos fazer é nos resguardar, nos preparar para melhor resistir a essa volatilidade. Eu acho que o avanço feito nesse ano em termos de melhoria da nossa balança comercial e, em consequência, da balança de contas correntes, cuja projeção para esse ano caiu de 23 bilhões de dólares negativos para algo como 8,5 bilhão negativo, é um avanço extraordinário nesse sentido. Mas muito há o que fazer, é um desafio importante a nos instigar, e por isso achei importante que antes da sua posse mesmo o presidente eleito tenha escolhido ir aos Estados Unidos e o próximo ministro da Fazenda ir a Nova York e já tratar diretamente e se familiarizar também com esses assuntos. Mas se os fluxos financeiros voláteis tornaram obsoletas o Fundo Monetário e o Banco Mundial, também os fluxos comerciais tornaram algo inadequados. A arquitetura
internacional comercial. Esta, entretanto, ao contrário do que aconteceu com o Fundo Monetário, o Banco Mundial e toda a estrutura de Bretton Woods, que em 71, 73, devido aos chamados choques de Nixon, quando os Estados Unidos primeiro despregou o dólar do ouro e depois fez o dólar flutuar livremente, isso tornou em si Bretton Woods muito menos importante. A arquitetura comercial internacional tem, de certa maneira, se arejado através de uma sequência de rodadas de negociação, a última sendo a do Uruguai e a atual sendo a de Doha, que sempre conseguiram avanços, embora não na dimensão e na urgência exigida, e não na qualidade exigida para os países em desenvolvimento, que deveriam ter um tratamento especial que olhasse as características e as necessidades desse país. De modo que há um avanço, esse avanço, de certa maneira, tem sido complementado por esforços de regionalização comercial, de que é mais bem-sucedida experiência é a União Europeia, mas sempre há dúvida se são blocos de construção ou blocos de exclusão. E nós tivemos a experiência do Mercosul, que teve muitos méritos, inclusive méritos na área política, na área militar. Basta lembrar que há 10 anos, pouco mais de 10 anos, o Brasil e a Argentina tinham programas próprios para desenvolver uma arma nuclear, com custos enormes, quer custos diretos, quer custos psicológicos, e isto tudo foi superado em grande parte por essa aproximação com a Argentina e com o Mercosul. Mas, nesse campo, se há desafios grandes, há, neste momento, uma oportunidade excepcional. É que no Interreg, no 2003 e 2005, nós temos em curso 5 negociações simultâneas. A negociação da Organização Mundial do Comércio, chamada rodada Doha, de que eu já falei, que é para nós a mais importante, que, embora nós sejamos pequenos comerciantes internacionais, nós somos comerciantes globais, nós não temos um nicho preferencial do nosso comércio, 25% vai para os Estados Unidos, um pouco mais para a União Europeia, o resto se distribui pela América Latina, Ásia, etc. Portanto, temos um interesse universal em termos comerciais. Temos a negociação Mercosul-União Europeia, a nossa tradição europeia aí é muito importante. Ao mesmo tempo, temos a ALCA com os Estados Unidos, com o México, Canadá e outros países, e há muito interesse, porque há uma certa emulação, digamos assim, de União Europeia e Estados Unidos, de modo que aí nós temos uma certa flexibilidade, um certo espaço para manobra. Nós temos que reinventar o Mercosul depois do desastre argentino e temos a oportunidade de fazer muitos acordos bilaterais. Nós concluímos, mas podemos avançar ainda mais no acordo com o México, podemos fazer com os grandes países, China, Rússia, Índia e outros como a África do Sul, e isso pode trazer frutos importantes. E, além de termos que negociar com habilidade, com dureza, como se diz agora, nosso êxito, evidentemente, o êxito para o Brasil, para as nossas indústrias, para o nosso setor produtivo, para o nosso consumidor, depende também de reformas estruturais, de que falarão meus colegas, reformas, por exemplo, na área tributária, na área previdenciária, trabalhista, porque senão não teremos capacidade de competição, de modo que mesmo que tivermos avanços nessas negociações, nós não teremos capacidade de fruí-los.
Outra característica desse contexto internacional é esse aparecimento da sociedade do conhecimento. E é muito importante distinguir isso de globalização para a gente não estar naquela posição dos cachorros latindo nas árvores erradas. Muito do que se fala de globalização não tem nada a ver com globalização, mas tem a ver com a sociedade do conhecimento, como, por exemplo, os aumentos de produtividade que às vezes levam a um deslocamento muito grande da mão de obra, por exemplo, da indústria para a área de serviços. Isso é muito mais da sociedade de conhecimento do que algo a ver com a globalização. Para que possamos avançar, nós temos que ter uma capacidade de aprendizado coletivo, porque os modernos desafios exigem isso dos países, como exigem das empresas e países. Para serem competitivos, têm que ter a capacidade de aprender, de assimilar e depois de reagir adequadamente e rapidamente a esses estímulos externos para que se possam ser competitivos e poder manter a esperança de se afirmarem os seus próprios projetos nacionais. De modo que os projetos nacionais dependem de nossa capacidade de compreender o que está se passando no mundo. E no Brasil temos uma enorme e multissecular tradição de menoscabo à educação. Realmente a educação, com a exceção dos últimos 8 anos, digamos assim, em que os avanços foram grandes, realmente nunca esteve no topo de nossas prioridades. Em contraste, por exemplo, já é quase um lugar comum nos comparar com a Coreia, que a partir de 60 investiu pesadamente em educação. Nós investimos em máquinas e não no homem, e a diferença está aí. Eles hoje têm uma renda per capita muito maior que a nossa, quando tinha menor. Isso tem que ocorrer na educação básica, fundamental. O nosso trabalhador hoje tem 5 ou pouco mais anos de formação. Na educação média, aí houve uma enorme explosão, mas a explosão, por sua vez, está criando uma enorme pressão na educação superior, e também tem que se pensar na educação permanente, porque cada vez mais não se distingue mais os períodos de educação, de trabalho ou de lazer. Tem que haver uma combinação dos três e na vida, e não uma combinação sequencial. E tem que haver um esforço na área de ciência, de tecnologia, que também não temos avançado, não há uma suficiente interação entre universidade e empresa e governo. Temos alguns centros de excelência em termos de ciência, por exemplo, na parte de biogenética, mas não é suficiente, evidentemente, para os desafios. Esses são, portanto, alguns dos desafios estruturais. Passarei agora rapidamente sobre os desafios conjunturais, que esses marcam ainda mais claramente essa diversidade que está no título de minha apresentação. E aí nós podemos, como eu já disse, enfocar 4 adversidades. Uma, desaceleração econômica. Nós estamos num momento bastante raro de uma grande sincronicidade entre a recessão americana, a europeia e o Japão. Portanto, os 3 grandes megaespaços no mundo. Nos Estados Unidos, nós tivemos, por outro lado, uma recessão atípica e bastante branda, aliás, e que, ao contrário das outras recessões pós-Segunda Guerra Mundial, não foram causadas por uma ação do Fed, do Banco Central de lá, aumentando os juros para conter um consumo exacerbado,
mas que deveu-se ao estouro da chamada bolha especulativa no final dos anos 90, da chamada exuberância racional, nas palavras de Greenspan, levando a uma grande desvalorização dos ativos, com a perda de vários trilhões de ativos em bens imobiliários, bilhões de dólares, trilhões de dólares, e uma brutal retração de investimento, especialmente em telecomunicações, em internet e informática. Portanto, uma retração que se bate muito sobre o setor aqui reunido, lá fora, que tem, evidentemente, também um impacto aqui dentro. A atividade americana hoje está sendo sustentada pelo consumo e este, em grande parte, pela valorização imobiliária, que, conjugado com os mais baixos juros nos Estados Unidos em 40 anos, isso conduziu a uma onda de refinanciamentos imobiliários que parcialmente compensou a perda em termos do efeito, chamado efeito riqueza. Lá as famílias se consideravam com sua riqueza aumentada, porque seus investimentos em ações tinham aumentado muito, então começavam a consumir. Isso houve uma queda, mas o seu bem imobiliário, que é o principal investimento nos Estados Unidos, é sempre a casa própria, financiada há 20, 30, 40 anos, e essa casa pode ser refinanciada quando os juros caem e a diferença pode ser recebida em dinheiro, que então vai reanimar o consumo. Mas isso está até hoje animando o mercado. Há certas dúvidas se essa onda de valorização imobiliária está chegando ao fim. Alguns até temem um estouro da valorização imobiliária, que essa então criaria uma nova recessão. Isso aconteceu, como as senhoras se lembram, há 10 anos atrás, 1990, no Japão. Ali houve um estouro da bolha acionária e da bolha imobiliária, levando uma retração Basta ver o condão de problemas aí em torno de nós: Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Venezuela. Portanto, é uma situação difícil. O segundo elemento conjuntural é a retração, grande retração dos fluxos financeiros, uma grande aversão ao risco, uma grande volatilidade, e isso não é apenas visto aqui. Os Estados Unidos, que era um grande, maior recipiente de investimentos diretos, em termos líquidos, hoje em dia, recebe pouco porque também eles também são exportadores, mas aí havia uma grande diferença, mais ou menos 2% do PIB, positiva para eles. Hoje em dia não tem, eles estão se financiando basicamente em bônus. Há neoprotecionismos comerciais, aí há neoprotecionismos estruturais e alguns conjunturais, porque em épocas de retração sempre tende-se a culpar as importações pelos problemas e não os outros. E essa espada de Damocles aí a pairar sobre nós, a guerra contra o Iraque, será contra o Iraque, será contra o mundo islâmico, o conflito Israel-Palestino, a volatilidade que isso pode criar em termos de preços de petróleo, que pode estourar. Isso tudo pode aumentar os nossos problemas e aumentar a aversão aos riscos, ao risco com exacerbação na retração dos investimentos. Qual é o desafio? Qual é o desafio brasileiro? Nós não podemos, evidentemente, mudar o mundo, nem pedir que o mundo pare para nós desembarcarmos. O que nos cabe fazer, portanto, é procurar preparar o país, aumentar a sua resiliência aos riscos externos e sobretudo, para saber aproveitar as grandes oportunidades, algumas delas que eu apontei, que se nos oferecem. Porque, embora essa negociação com a ALCA, por exemplo, seja difícil,
é o momento de negociar. Se nós estamos insatisfeitos com o tratamento da laranja, do etanol, do açúcar, do aço, se nós estamos insatisfeitos com subsídios agrícolas, e ali, naquele momento, que há uma, digamos assim, adensamento dos interesses, adensamento da atenção. Portanto, é um momento importante para se aproveitar. E esses momentos, às vezes, não se repetem tão cedo. De modo que nós nos encontramos numa encruzilhada em que se exacerbam as oportunidades. Acho que há oportunidades pela existência dessas negociações, por termos um governo novo que talvez possa dialogar melhor com a sociedade brasileira, como temos também riscos aumentados, também pela existência de novo governo, também por essa adversidade do contexto internacional, mas eu continuo a acreditar que o Brasil não corre o risco de caminhar para um desmanche, ele não corre o risco de cair num abismo. O grande risco brasileiro continua sendo o risco não de cairmos no abismo, mas de resvalarmos para o mais ou menos, para empurra com a barriga, para a mediocridade. Esse resvalamento para a mediocridade, me parece que é o nosso maior perigo, uma mediocridade sistemática e, sobretudo, o nosso perigo é de perder as enormes oportunidades que se apresentam no momento e que talvez não se repitam. Mas os primeiros sinais dados pelo governo que assume no dia 1º de janeiro, essa viagem bem sucedida, as primeiras nomeações, as declarações, tem sido no sentido de que esse governo está atento a esses riscos e essas oportunidades, e Deus queira que isto seja a realidade e possa realmente ter uma consecução feliz e boa para o Brasil. Muito obrigado.